Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uma alegria estar com os irmãos mais uma vez e agora ao vivo. É uma experiência nova, nós estamos tentando aí fazer essa transmissão ao vivo. Hoje é um teste, na verdade, mas é um teste já real. É um teste que nós vamos louvar, adorar, meditar na palavra do Senhor e orar. Então eu gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia, quietar o seu coração, se colocar na presença do Senhor e aproveitar essa oportunidade que nós vamos ter para louvar e adorar ao nosso Senhor. Amém? O áudio tá legal, vocês estão me vendo legal? Como é que tá aí? Dá um feedback para nós, por favor. Nós estamos vendo alguns chegando ainda aí, temos apenas 2 agora online, mas o pessoal tá chegando devagarzinho. A transmissão tá travando. Como que tá aí para os irmãos? Por favor. Pode interagir na própria live ou pelo WhatsApp, não tem problema. A gente está acompanhando tudo. Bom, vamos lá então para o nosso culto. A nossa ideia era transmitir no Facebook e no YouTube, mas não conseguimos ainda por problemas técnicos. A minha ideia então era que assim que terminar essa transmissão, a gente baixa ela e publica no YouTube, para quem quiser assistir no YouTube, na sua TV, também ter aí a oportunidade de assistir e louvar o Senhor, e buscar o Senhor, aprender da sua palavra. Amém? Amém. Então vamos lá então. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34, diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Alguns meses, alguns domingos atrás, nós estávamos encerrando o nosso culto com as palavras: Deus é bom em todo o tempo, e o tempo todo Deus é bom. Quem se lembra disso? É bom lembrar, né? Mata a nossa saudade. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente. Então o texto diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. É isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer durante esse culto. Render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos ter uma palavra de oração então. Curve sua cabeça aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, ó Deus, e rendemos graça a Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Pai de amor, nós te louvamos pelos pequenos milagres que nós estamos observando. Podemos te louvar, ó Deus, pelas bênçãos que nós estamos observando. Podemos observar, ó Deus, e agradecer a Ti pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu santo nome em adoração e humildade diante de Ti. Clamamos que o Senhor se faça presente nesse culto. Cada um na sua casa, Senhor, visita cada um. O Senhor é onipresente. O Senhor pode estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um de nós com a Tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora esse texto, nós vamos entoar então esse cântico. Eu vou colocar a música para vocês com a letra, como nós estamos acostumados, e você medite nessa música, cante junto, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Vou colocar então a música. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua
dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Amém, amém. Nós rendemos graças ao nosso Deus porque Ele é bom. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Eu creio nisso. Ele é bom. Amém? Amém. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 diz assim: Quem procura esconder os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia. Vamos ler novamente? Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia. Olha só, então que nós possamos confessar os nossos pecados, falar para o Senhor aquilo que nós fizemos e não tem agradado ao coração dele, para que nós alcancemos misericórdia. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração e você daí de onde você está. Confesse ao Senhor os seus pecados, converse com Ele, acerte a sua situação em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti para clamar ao Senhor perdão. Perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, por desagradar o Seu coração. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, eu e meus irmãos estamos agora confessando diante de Ti tudo aquilo que fizemos e não Te agradou. Clamamos a Ti, Senhor, que a Tua graça maravilhosa nos alcance, tirando todo o peso dos nossos ombros, todo o peso do pecado, do fracasso, caiam por terra em nome de Jesus. Porque nós cremos que o Senhor já levou tudo isso na Sua cruz e nós podemos crer no Teu cuidado e no Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Somos salvos em Cristo Jesus, somos purificados em Cristo Jesus, somos justificados pelo sangue do Cordeiro vertido naquela cruz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido agora a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Nós vamos colocar alguns cânticos, algumas músicas. Eu gostaria que você cantasse junto. Gostaria que você meditasse na letra. Eu gostaria que você entrasse na presença do Senhor e internalizasse esses cânticos que nós vamos colocar. Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, tendo um momento você e Deus. Amém? Amém. A primeira música então diz: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo, essa alegria é porque eu amo o meu Senhor. Medite nesse cântico, medite em nome de Jesus. O segundo cântico então é aquele cântico mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em Ti, pois a minha visão vai além daquilo que eu vejo. Amém? Vamos louvar então o Senhor, vamos buscar ao Senhor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto
em minha alma. É porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.
mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Ah, desculpa, o microfone estava desligado, olha só. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava dizendo que é muito bom louvar e adorar o nome do Senhor. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, meditar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, na porção que Deus reservou para mim e para você nessa noite. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 22 a 23. Apenas 2 versículos que nós vamos ler. Mateus 6, dos versos 22 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos são a lâmpada para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, obrigado pela tua palavra, que é santa, viva e eficaz. Nos ajude a entender essa porção da tua palavra, nos dando entendimento do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras de esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, começa esse breve devocional perguntando como vocês têm visto os dias em que nós estamos vivendo. Como que vocês têm enxergado? Qual que é a visão que vocês têm dos dias em que nós estamos vivendo? Talvez a sua visão seja uma catástrofe sem precedentes. Talvez a sua visão seja que tudo não passa de uma conspiração da China, dos governantes. Talvez a sua visão seja mais política, mais ideológica. Talvez a sua visão seja mais religiosa, é o final dos tempos, essas coisas. Mas talvez a sua visão seja de um futuro melhor, um futuro de esperança, um futuro no qual as portas estão se abrindo. Coisas serão diferentes daqui para frente. Fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa visão está permeada, ou seja, envolvida por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós conhecemos e por aquilo que nós acreditamos. E olha só o texto que nós lemos. Diz assim, que os olhos são
lâmpada para o corpo. Em outra tradução diz que os olhos são as janelas para o corpo. Os nossos olhos são um dos sentidos que Deus nos deu para levar tudo aquilo que nós vemos para o nosso interior, para dentro de nós. E aí, nós, com essa visão, nós interpretamos tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Assim como nós temos, né, o olfato, a audição, assim como nós temos o paladar, o tato, nós temos a visão. E todos esses são elementos do nosso corpo que nos levam a interpretar os símbolos que nós recebemos e assim interpretarmos o mundo. Todos esses elementos são aí sensores, podemos dizer assim, que internaliza as coisas que nós vemos, sentimos, tocamos, e com isso nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Mas o texto, é engraçado que o texto não está se referindo aos olhos simplesmente como órgão. O texto não está referindo aos olhos como um sentido responsável em enviar para o cérebro as informações que ele vê. O texto está se referindo à maneira como interpretamos as coisas. O texto está se referindo à maneira como nós julgamos as coisas. O texto está se referindo à maneira como nós agimos a partir da visão que nós temos das coisas. E o texto continua dizendo que se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Ou seja, uma visão clara, uma visão sensata, uma visão misericordiosa, uma visão do próprio Deus. Essa é uma visão boa. Essa é uma visão boa. E quem tem olho bom jamais vê as coisas ao redor com a visão carnal. Quem tem olho bom não consegue ver as coisas ao redor com um olhar carnal. Por quê? Porque a interpretação do que ele vê, ela é realizada com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo está ajudando as pessoas, está nos ajudando, que temos um olhar bom, a interpretar as coisas ao nosso redor. E aí, até os problemas a serem enfrentados são vistos como oportunidades. Oportunidades de Deus para melhorar algo em nós ou no mundo ao nosso redor. Jesus, por exemplo, vamos pegar aí o mestre dos mestres. Jesus foi traído de todos os lados, de todas as formas Jesus foi traído, açoitado, maltratado. Os discípulos, aqueles que caminhavam com ele, fugiram. O seu povo que estava ali seguindo ele, aquela multidão, sumiu. E nem Deus respondeu o seu apelo para que o cálice de sofrimento fosse afastado. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, ele tinha os olhos bons. Ele tinha esses olhos bons que o texto fala. E ele via além do presente momento em que ele estava vivendo, ao ponto dele achar bem suficiente no rosto de Judas. Aquele que o traiu, Jesus olha para o rosto dele e o chama de amigo. Meus irmãos e minhas irmãs, ele pode fazer com que você seja assim. Ele pode fazer o mesmo por você, por mim. Meus irmãos, Jesus encontrou propósitos na dor. Ele estava ali diante da dor e mesmo assim, ele chama Judas de amigo. E ele encara tudo como uma parte necessária do plano maior de Deus. Ele encara tudo isso, tudo que ele passou, todo o sofrimento, com um olhar bom, como algo maior, como um propósito maior da parte de Deus, do plano de Deus para as pessoas, para mim, para você, para todas as pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem tem esses olhos bons que o texto fala, é possível ver além das aparências. Quem tem os olhos bons tem uma visão mais espiritual, ele consegue ver além daquilo que as outras pessoas veem. Quem tem esse olhar
bom, consegue amar as pessoas ao seu redor, cumprir o que o texto diz, de amar o seu próximo como a si mesmo. Quem tem esse olhar bom consegue ver em uma catástrofe, em alguma situação difícil como a que nós estamos vivendo, continuar crendo, continuar cheio de esperança. Por quê? Porque a sua visão não está presa a esse mundo em que vive, a sua visão não está presa a essa existência. A visão vai além, como a música que nós cantamos. A visão vai além dessa vida, está focada na eternidade. Está focada na eternidade. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, se reflete na pessoa. Tudo isso se reflete na pessoa que tem olhos bons. Essas pessoas começam a transmitir amor, essas pessoas começam a transmitir paz, essas pessoas começam a transmitir bondade, essas pessoas começam a transmitir mansidão, essas pessoas elas são empáticas com o seu próximo, elas sentem a dor um do outro. Mas o texto fala também do oposto do olho bom, ele fala dos olhos maus. Diz o texto: se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas são. Olha como é duro isso. Aquele que não tem o olho bom. Uma outra tradução diz: se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, o seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessa janela, a sua vida será uma escuridão. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente o oposto daquele que tem o olho bom. Tudo que se vê é interpretado com maldade, é interpretado com podridão. Não sei se vocês já ouviram o ditado, ou se alguém já falou isso para vocês, se falou misericórdia. Ditado que diz assim: mas você vê maldade em tudo. Os irmãos já ouviram isso? Ou alguém já falou isso? Ou você falou isso para alguém? Mas você vê maldade em tudo. Esse é uma afirmação típica para uma pessoa que possui olhos maus. Olhos maus. A pessoa olha um outdoor, vê maldade. A pessoa olha uma postagem na internet, vê maldade. A pessoa olha uma propaganda na televisão, vê maldade. A pessoa entra em crise, está diante de uma crise, entra em desespero, porque acha que é Deus castigando, acha que é Deus punindo. Ou seja, as pessoas não conseguem mais ver as coisas boas que as cercam. A percepção fica turva, a percepção fica incorreta da realidade. E a pessoa não consegue mais interpretar a vida como uma dádiva divina. A vida fica em trevas. A vida fica em trevas. E aí que as pessoas se tornam o quê? Fofoqueiras, as pessoas se tornam o quê? Encrenqueiras, as pessoas se tornam o quê? Maldosas, as pessoas se tornam nervosas. Nós vemos isso muito no trânsito, as pessoas estão à flor da pele. Talvez esses dias não, que o trânsito está mais tranquilo, as pessoas estão em casa. Mas as pessoas que têm os olhos maus, elas não conseguem interpretar a vida como uma dádiva divina. A vida fica em trevas. E eu retorno à pergunta inicial. Como é que você tem visto os dias em que nós estamos vivendo? Como é que você tem visto esses dias, toda essa situação que nós estamos vivendo? Com os olhos da fé e da esperança, ou seja, com os olhos bons, com os olhos de Jesus, como aqueles olhos de Jesus diante de todos aqueles que o deixaram naqueles últimos momentos, e mesmo assim encontra razão
para seguir em frente, encontra razão para seguir com seu propósito, encontra razão para chamar Judas de amigo? Ou você está olhando com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, ou seja, olhando com os olhos maus? Olhando com os olhos de quem não tem mais saída, olhando com os olhos de conspiração, olhando com os olhos de quem vê maldade em tudo. Esses dias eu estava com a Karina, para quem não conhece a minha esposa, estamos online aí para todo o Facebook, temos pessoas que não nos conhecem. E teve alguma situação que eu não lembro qual foi, que ela disse assim: eu costumo ver o lado bom das coisas. Eu costumo ver o lado bom das coisas. Ela está dando risada aqui, do meu lado. Irmãos, olha isso. Diante de uma situação difícil, eu não lembro ao certo qual era, de verdade, não me vem à memória agora, mas ela falou assim: não, eu olho o lado bom das coisas. Sempre tem um lado bom das coisas. E as pessoas que têm os olhos bons enxergam o lado bom das coisas. Você consegue enxergar o lado bom das coisas? E o desafio que fica para nós nessa noite é olhar para nós mesmos, eu olhar para mim, você olhar para dentro de você, para o seu coração, e com sinceridade diante de você mesmo, diante de Deus, com sinceridade diante de você mesmo, diante de Deus, e se perguntar se você tem olhos bons ou olhos maus. Qual é o seu olhar para a situação que nós estamos vivendo? Se nós identificarmos que temos olhos bons, com sinceridade diante de você mesmo e diante de Deus, se você identificar isso, siga em frente, continue sua trajetória, continue lendo as Escrituras, continue orando, continue buscando, continue pedindo a ajuda do Espírito Santo para que você continue com esse olhar bom. Mas se você identificar que seus olhos estão maus, se você identificar que você tem interpretado as coisas ao seu redor tudo de maneira pessimista, eu queria dizer para você que Jesus pode transformar o modo como você enxerga as coisas. Ele transformou o meu modo de enxergar as coisas. Ele transformou o modo dos 12 discípulos de enxergar as coisas. Fez isso com tantas e tantas pessoas. Ele pode mudar a sua vida também, pode transformar a sua vida, a sua maneira de olhar as coisas, de enxergar e de entender as coisas. Se você quer ter um corpo todo iluminado, como o texto diz, com os olhos bons, com os olhos de Deus, peça a Ele. Peça a Ele nessa noite que Ele te dê olhos bons, e eu creio que Ele vai te dar olhos bons. Amém? Nós vamos orar agora. Eu queria te pedir para, se você quiser ser transformado por esse Jesus, assim como Ele transformou os 12, transformou a minha vida, transformou a vida de tanta gente, que você pedisse isso para Ele. Se colocasse na presença dEle e falasse: Senhor, eu quero isso para a minha vida. É isso, eu quero olhar as coisas com os olhos bons. Eu quero entender o mundo com os olhos bons. Amém? Curve sua cabeça, então nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado a Deus pelos louvores, por todo esse culto, Deus. Obrigado pelo meu irmão que está assistindo esse vídeo, pela minha irmã que está assistindo a essa transmissão. Pai, eu não sei, Senhor, quem está assistindo ao certo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quem irá assistir posteriormente. E eu clamo a Ti, Senhor, que essa mensagem encontre residência, encontre casa, encontre ali corações sedentos por olhos bons, os Seus olhos, ó Deus. Que eles possam, Senhor, sentir o desejo, Senhor, de ser transformados pelo Teu Espírito. Que eles possam sentir o desejo de ser transformados por Ti. Assim como eu fui, assim como o Senhor transformou os discípulos, tantos e tantos, desde o seu tempo até os nossos dias. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a olhar todas essas situações com os olhos bons e encontrar graça e misericórdia e nos sentir tranquilos em Ti, através da Tua graça, a Tua misericórdia, protegidos
pela sua proteção, protegidos por Ti. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aí caminhando para o final do nosso culto, mas como esse é um culto de oração familiar, nós precisamos orar, interceder, nos colocar na brecha por alguns pedidos de oração. Então nós temos aí os pedidos que nós temos orado durante a semana, temos orado durante todo esse período de confinamento, né? A situação do mundo, tem aí o pessoal que está na linha de frente, o pessoal que está tendo que trabalhar porque trabalha em uma empresa que está aberta, o pessoal que está doente, que está sofrendo nos hospitais, pelos nossos governadores. Então essa aí é a nossa oração do momento, é o que nós devemos colocar diante de Deus com todas as nossas forças e em todas as nossas orações. Mas eu gostaria de pedir pela nossa igreja, pelas famílias das nossas igrejas, para que Deus continue reinando, Jesus continue sendo o centro dessas famílias, para que nenhum se desvie nem para a direita, nem para a esquerda do caminho de Jesus, para que quando tudo isso acabar, todos nós estejamos juntos glorificando ao Senhor ali na nossa igreja, orar pelas finanças da igreja, orar pela liderança da igreja, enfim, ter aí um período de oração por todos esses assuntos, pelos enfermos da nossa igreja, pelos empresários, pelas empresas, pelos trabalhadores. Temos muitos e muitos pedidos de oração. Eu gostaria daí onde você está, você orasse por isso. Orasse, colocasse na presença do Senhor o seu pedido da sua maneira, como você está acostumado a falar com o seu Deus, com o nosso Deus. Amém? Eu vou orar também. Curve sua cabeça, vamos orar. Logo no final, iremos implementar a bênção e caminharemos para o final do nosso culto. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nos colocar na brecha agora, Senhor, intercedendo por todos esses pedidos que foram colocados. Senhor Deus, pelo nosso mundo e a situação em que ele se encontra neste momento. Senhor, em nome de Jesus, vidas e mais vidas sendo dizimadas por um vírus. Clamamos a Ti a Tua intervenção, Senhor, clamamos a Ti a Tua misericórdia, clamamos a Ti o Teu cuidado. Mas pelos olhos da fé, pelos olhos bons, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e que há propósito nisso tudo. A Tua visão vai além daquilo que eu vejo, Senhor. Eu não consigo entender, ó Deus, tudo o que está acontecendo, ó Deus, mas o Senhor sabe, ó Deus. O Senhor tem propósito em tudo isso e nós cremos no Teu cuidado, na Tua soberania e queremos te pedir que o Senhor continue conduzindo o seu mundo, continue conduzindo os seus filhos, a sua criação. Porque nós sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem é bom, perfeito e agradável. Por isso, Senhor, clamamos em nome de Jesus que o Senhor olhe pelos líderes nacionais, ó Deus, pelos líderes governadores, pelos prefeitos, continue direcionando essas pessoas, ó Deus, para os caminhos corretos. Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, profissionais que trabalham nos hospitais. Proteja, Senhor, os Teus filhos no atendimento, Senhor, aos enfermos. Oramos pelos enfermos com vírus, ó Deus, quanto sofrimento. Eu clamo a Ti em nome de Jesus que o Senhor cuide de cada um deles. Eu clamo a Ti em nome de Jesus que o Senhor alivie a dor. Pai, em nome de Jesus, que nos próximos dias possamos ver muitos e muitos curados através do Teu poder na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos empresários, pelos pequenos empreendedores, pelos autônomos. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor, não permita, Senhor, que tudo isso, Senhor, cause transtornos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a nos reinventar, nos ajude, Senhor, a olhar para o outro lado, nos ajude a olhar com os olhos bons. Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, para que possamos seguir em frente com fé e esperança, mesmo diante de uma situação difícil que nós estamos vivendo. Pai, aproveito, ó Deus, para orar por todos aqueles que estão nos assistindo, Deus. Eu não sei o que se passa, mas eu clamo que o Senhor cuide de cada um deles. Eu clamo a Ti que o Senhor cuide das suas famílias. Eu clamo que o Senhor cuide, ó Deus, em nome de Jesus, dos relacionamentos familiares, dos filhos com os pais, pais com os filhos, entre o cônjuge. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a condição espiritual dessas famílias. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a condição física, emocional, a saúde, ó Deus, a condição financeira dessas famílias.
Oh, Pai, em nome de Jesus eu te peço que o seu cuidado continue presente nas famílias da nossa igreja, nas famílias daquelas pessoas que nos ouvem. Oh, Deus, em nome de Jesus, na nossa igreja nós temos enfermos, oh Deus, que não são do coronavírus, que têm outras enfermidades. Eu clamo a Ti que o Senhor continue cuidando desses teus filhos, continue direcionando os médicos, continue abençoando os tratamentos. Oh, Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti que o Senhor abençoe a Tua igreja. Abençoe, Senhor, a liderança, abençoe o corpo de diáconos, diaconisas, presbíteros, presbíteras. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor abençoe os membros, abençoe a condição financeira da Tua igreja, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a saúde espiritual da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que cada um nas suas casas possam estar Te buscando mais do que nunca, ó Deus. Que o objetivo maior disso tudo, Senhor, seja sairmos mais fortes em Ti, mais fortalecidos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continue protegendo os meus irmãos, continue protegendo as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de todo vírus, ó Deus. Seja esse vírus, seja o da dengue que está aparecendo, seja qualquer outro. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de nós, para honra e glória do Teu nome. Abençoa ainda, Senhor, os líderes da Igreja Nacional que estão tendo que refletir em tão curto prazo, Senhor, alguns métodos, algumas coisas, algumas tradições, ó Deus, que estão há tanto tempo enraizadas na igreja, em tão pouco tempo eles tiveram que decidir sobre isso. Clamamos a Ti que o Senhor os proteja, os guarde e dê direcionamento, ó Deus, em todas essas coisas. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Dá-nos um final de semana abençoado. Desde já prepara o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem no domingo para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, fica com cada um dos meus irmãos, dando um final de semana de paz, alegria e felicidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Recebei a bênção, então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, o cuidado, a proteção, a companhia do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glórias ao nosso Senhor por mais esse culto. Como eu disse, é um teste, eu não sei se isso está bom, porque eu não estou tendo feedback nenhum aqui comigo, eu não estou conseguindo me ver, não sei se o áudio está bom, não sei se a imagem está boa. Assim que terminar esse vídeo fica disponível, daí eu vou assistir ele, vou ver se está bom, e eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Então quem quiser acompanhar, assistir no YouTube, estará disponível daqui a pouco lá no YouTube. Amém? Então que Deus te abençoe. No domingo a gente está aqui de novo, se Deus assim permitir, às 18h30 para o nosso culto de domingo, a celebração de domingo. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos direcione. Nesse domingo não teremos a nossa ceia online, né? Nós conversamos sobre isso no último domingo. Então no dia 12, provavelmente no dia 12, nós vamos ter este momento de ceia. Como vai ser esse momento de ceia? Vai ser online. Se até lá não estiver liberado retomarmos o nosso culto, nós vamos fazer uma ceia online. Como que isso vai funcionar? Cada família, com a sua família, vai preparar ali os elementos, né? Quais são os elementos? O pão e o suco de uva representando o vinho. Então, prepara aí uma vasilha bem bonita, prepara aí o pãozinho cortadinho bonitinho, prepara o suco de uva, e um copinho, uma tacinha, o que o irmão tiver em casa, o que a irmã tiver em casa, não precisa gastar dinheiro com isso, tá? E aí a gente vai sentar à mesa, a gente vai ter um culto ao redor da mesa, a gente convida as famílias que sentem ao redor da mesa e assistam e participem do culto todos juntos, e aí ao final então nós vamos ter este momento de ceia. Então, algo que foi autorizado pela nossa Igreja Nacional, então nós vamos ter as ceias nas nossas casas, com as nossas famílias, em comunhão, todo mundo em comunhão uns com os outros. Amém? Amém. Então é isso. Então para domingo que vem, a gente vai avisar de novo no próximo domingo. Prepara aí o pão, prepara o cálice, o suco de uva, um pedacinho de pão
e fique atento então à transmissão que será feita às 18h30. Amém? Amém. Então que Deus te abençoe a sua família e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Tchau, tchau.